A disciplina do Senhor. Capítulo 4, Lamentações de Jeremias. Versículo 1 ao 22. Neste capítulo, Jeremias juntou várias imagens vívidas para descrever o que o povo sofreu no cerco e na queda de Jerusalém. Estas calamidades haviam sido anunciadas nas estipulações da aliança, Deuteronômio 28 e 30. De modo que os judeus não deveriam ter se admirado quando estas lhes sobrevieram. Ouro e joias, versículos 1, 2, 7 e 8. O ouro e a joia simbolizam os judeus, preciosos aos olhos do Senhor. As tribos de Israel eram representadas por pedras preciosas, engastadas em ouro no peitoral do sumo sacerdote e também sobre seus ombros. Êxodo 28, 6, 30. Êxodo 39, do 1 ao 21. Ver também Zacarias 9, 16 e 17 e Malaquias 3, 6. Contudo, por causa de seu pecado, o povo de Deus havia sido depreciado e perdeu sua beleza. O inimigo tratou os filhos e as filhas preciosas de Deus como cacos de potes de barro que não serviam para outra coisa senão para serem jogados no lixo. Ninguém jamais se tornou melhor, mais atraente ou mais valioso por ter pecado. Animais e aves, versos 3 ao 5 e versos 10. Os mamíferos alimentam seus filhotes até que eles consigam cuidar de si mesmos. Mas as mães de Jerusalém foram cruéis com seus filhos, pois não tinham como dar-lhes de comer. Na verdade, ocorreu justamente o contrário, pois as mães alimentaram-se deles. Lamentações 4:10, 2:20, ver Lucas 26, 29, Deuteronômio 28, 50, Deuteronômio 28, 53, 57, Jeremias 19, 9. Os avestruzes eram conhecidos por botar seus ovos no deserto e depois abandoná-los. Jó 39, 3 ao 18. Como as mães judias estavam abandonando seus bebês. Os ricos, outrora, acostumados a comer iguarias, tinham de revirar os montes de lixo para encontrar algum alimento. Aqueles que eram o povo especial de Deus estavam vivendo como animais, pois haviam dado as costas para seu Criador e Deus. Romanos 1, versículo 18. Inimigos, versos 6 e 9. Durante séculos, a nação de Israel havia sido objeto do amor e da graça de Deus. Ele os havia livrado do Egito, conduzido à terra prometida, dado vitória sobre os inimigos e suprido generosamente todas as suas necessidades. Agora, porém, estava derramando a sua ira sobre eles e sobre sua terra. O cerco foi longo e penoso. E teria sido melhor que o Senhor tivesse destruído a cidade de uma só vez, como fez com Sodoma e Gomorra, Gênesis 19. Os pecados de Judá eram maiores do que aqueles das cidades da planície, pois haviam visto a glória de Deus. Recebido a santa lei do Senhor e feito aliança com Ele. Os privilégios sempre trazem consigo responsabilidades, mas a nação se recusou a obedecer ao Senhor e foi castigada por sua rebeldia. Para o povo, teria sido melhor morrer na batalha do que definhar lentamente de fome. Fogo, versículos 11 e 12. O fogo é usado com frequência nas Escrituras como um retrato da ira de Deus. Ardeu a sua ira do Senhor. Êxodo 4:14. Êxodo 15:7. Êxodo 32, 10 ao 12, etc. É uma imagem comum. O Senhor deixou claro no Monte Sinai que era fogo consumidor. Deuteronômio 4:24, 5 do 1 ao 5, 23, 27, Hebreus 12, 29.
e não iria tolerar pecados deliberados. Os babilônios incendiaram a cidade e puseram fogo em seus muros, portas e construções, inclusive nos palácios e no templo, 2 Crônicas 36:19. Jeremias havia advertido o povo de que o furor do Senhor sairia como fogo e arderia. Jeremias 4:4, Jeremias 7:20, Jeremias 21:12, Jeremias 32:26-29, Jeremias 34, do 1 ao 3. E de que sua cidade seria queimada pelo exército babilônio, mas eles se recusaram a ouvir. Deus ardeu contra Jacó como labaredas de fogo que tudo consome em redor. Lamentações 2:3. As outras nações e seus governantes ficaram estarrecidos diante da destruição da cidade invencível. Fecha aspas. Abre aspas, cidade invencível. Fecha aspas. Sangue. Versículos 13 ao 16. Os judeus tinham grande respeito pelo sangue de homens e de animais. Não lhes era permitido comer o sangue com a carne. Levíticos 17. E o derramamento de sangue inocente contaminava a terra e deveria ser vingado. Números 35, 30, 34. Os judeus tomavam muito cuidado para não ser contaminados pelos mortos, mas os pecados dos falsos profetas e dos sacerdotes desobedientes haviam profanado a terra e seu povo. Jeremias criticara em público e com frequência essas transgressões. Jeremias 5:31, Jeremias 6:13 ao 15, Jeremias 14, do 14 ao 18, Jeremias 23, 9. O profeta entristeceu-se, especialmente com o fato de os líderes ignorarem a lei de Deus, realizarem juízos arranjados, derramarem sangue inocente. Jeremias 2, 34, 35, Jeremias 7, 6, Jeremias 19, 4, Jeremias 22, do 1 ao 5, 17. Alguns dos governantes perversos estavam até dispostos a derramar o sangue inocente do próprio profeta Jeremias. Jeremias, capítulo 26. Por ter rejeitado a luz da lei de Deus, o povo estava contaminado e não conseguia enxergar a verdade. Os judeus vagavam como cegos pelas ruas e gritavam como leprosos: imundo, imundo! Ver Levíticos 13, 45, 46. Não apenas iriam andar sem rumo pela cidade, como também se tornariam errantes pelo mundo todo, sem ter um lugar para chamar de lar. Deuteronômio 28, 65, 66. O povo pecador tornou-se disperso, mas o Senhor prometeu ajuntá-los novamente na terra. Deuteronômio 30, do 1 ao 10, Isaías 11, 11, 12, Jeremias 23, do 3 ao 8. Vigias 17 ao 19. Uma vez que não desejavam confiar no socorro do Senhor, os líderes fizeram alianças com outras nações para garantir sua ajuda na luta contra os babilônios. Mas seus aliados os abandonaram. Os que amavam Judá e os seus amigos mostraram-se infiéis. Lamentações 1:2, Jeremias 2:15, 17, 36, 37, Jeremias 37, 7, Isaías 30, do 1 ao 7. Os falsos profetas garantiram ao povo que o socorro estava a caminho, mas os vigias nos muros procuraram em vão. De fato, o exército do faraó Ofra ajudou o rei Ezequias, e o cerco foi interrompido temporariamente, mas Nabucodonosor derrotou Ofra e mandou-o de volta para o Egito. Ver Jeremias 37, Ezequiel 30, 20 e 26. A breve interrupção do cerco trouxe alívio bem-vindo, mas quando os babilônios voltaram para Jerusalém, as coisas ficaram piores do que antes. Quer andassem pelas ruas, quer fugissem para o deserto ou para as montanhas, era impossível escapar dos invasores.
A expressão, abre aspas, mais ligeiros do que as aves do céu, fecha aspas, é uma citação da aliança, Deuteronômio 28, 49 e 52, ver Jeremias 4, 13 e 48, 40. O povo clamou, aproxima-se o nosso fim. Chegado o nosso fim. O profeta Ezequiel pregou uma mensagem sobre o mesmo tema na Babilônia, Ezequiel 7. Fôlego e sombras, verso 20. Os falsos profetas garantiram ao povo que o Senhor jamais romperia sua aliança com Davi, de modo que sempre haveria um de seus descendentes no trono. 2 Samuel 7. De acordo com a interpretação deles, isso significa que o trono e a nação permaneceriam para sempre, mas estavam errados. O rei Zedequias, filho do piedoso rei Josias, foi o último rei da linhagem de Davi, até a vinda de Jesus Cristo. Lucas 1, 30, 33. Lucas 68. Lucas 1, 30, 33. Versículos 68 ao 79. Zedequias foi insensato. Rebelou-se contra Nabucodonosor e depois tentou fugir, mas foi pego, julgado e levado para a Babilônia, onde morreu. 2 Reis 24, 25. Jeremias 34, 37 e 39. Os judeus consideravam o rei como seu fôlego de vida, a rocha sob cuja sombra podiam se esconder, mas ele lhes faltou em ambos os casos. Em função de sua incredulidade e rebeldia, Zedequias trouxe morte e não vida, e mostrou que não podia oferecer proteção alguma. O cálice, versos 21 e 22. Os edomitas eram vizinhos de Judá, descendentes de Esaú e irmão de Jacó, o patriarca das 12 tribos de Israel. Jacó e Esaú lutaram um contra o outro desde o nascimento, Gênesis 25, 19, 34 e 27. E os edomitas perpetuaram essa discórdia entre as famílias. Regozijaram-se com a destruição de Judá, incentivaram os babilônios e é possível até que os tenham ajudado na conquista. Salmos 83, 1 a 8, Salmos 137, 7, Ezequiel 25, 12 ao 14. Os judeus haviam bebido do cálice amargo da ira de Deus. Mas um dia esse cálice será passado para Edom e chegaria a hora de seu juízo. Jeremias 25, 15, 49, 7 ao 12, Ezequiel 35.